Bom, galera, então, né, viemos falando sobre NOx e agora vamos aqui falar sobre, né, funções inorgânicas, né, as funções inorgânicas. Queridos, as funções inorgânicas que nós conhecemos, né, as funções inorgânicas que existem, elas são conhecidas como aqui, ó, vou escrever aqui para vocês, um momento, aqui, né, as funções inorgânicas conhecidas são os ácidos. Nós temos também as bases, os sais e os óxidos. Essas aqui são as funções inorgânicas mais conhecidas. Temos também aqui superóxidos e peróxidos dentro dos óxidos e temos também os carbetos, beleza? Vamos falar um pouco dessas outras funções inorgânicas, mas o nosso foco principal aqui é nos ácidos, bases, sais e óxidos inorgânicos. Belezinha? Então vamos lá, né? Vamos iniciar aqui pelo estudo dos ácidos. Galerinha, quando a gente fala ácido aqui, né, a palavra ácido, o que que vocês pensam, né? Primeira coisa que vem na cabeça quando eu falo assim, nossa, substância é ácida, o que que é que vocês pensam? Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês aí quando a gente toca nessa palavra? Ácido. O que que ácido te faz lembrar? Conta aqui pra mim, vamos bater um papo. Vocês estão podendo falar no microfone? Eu tô. Uai, então vamos conversar aqui no microfone, uai, fica mais massa. Ó, o pessoal tá escrevendo aqui, ó. Ah, alguma coisa azeda, eu lembro de acidez, professor. Algumas pessoas estão falando assim, ó, algo que queima, uma substância corrosiva. Parece forte, que corrói alguma coisa. Corrosivo, né? De novo. Aí o pessoal tá falando aqui, ó, pH alto. Olha isso, o pessoal já tá falando aqui de pH. Legal, boa lembrança, mas nesse caso aqui, o pH dos ácidos não é um pH alto. O pH dos ácidos é baixo, ele varia de 0 até 7. Ó, tem gente que tá falando aqui, engraçado. Eu lembro da frase, vai tomar banho na soda, não sei por quê. Lembrando aqui, né, uma observação curiosa, a soda é um material que sim, ele é corrosivo, né? A soda cáustica é um material corrosivo, uma substância corrosiva. Só que a soda cáustica não é um ácido, a soda cáustica sim, ela é uma base, né? Em termos práticos, eu vou simplificar aqui que a soda cáustica ela é uma substância que ela é oposta ao ácido, né? Ela vai ter um caráter básico, beleza? Não façam isso em casa, jamais, não tomem banho na soda. Então, galera, vocês falaram legal aí sobre os ácidos, né? Os ácidos são substâncias que sim, né, elas vão apresentar um sabor azedo. Alguns dos ácidos são substâncias corrosivas, e isso não é regra. Não é porque a substância vai ser ácida que ela vai ser corrosiva, né? Muitas das vezes a gente pode dizer assim, nossa, o ácido tal, né, um ácido fulano aí, ele é muito forte, ele é muito corrosivo, e isso não é verdade. Ser um ácido forte não está ligado com a corrosão. Beleza? Tem gente perguntando aqui, ó, professor, a soda cáustica é o hidróxido de cálcio? Não, a soda cáustica é o hidróxido de sódio, tá bom? O hidróxido de cálcio ele não tem um nome usual, tá certo? Vamos lá, o hidróxido de magnésio tem um nome comercial, que é o leite de magnésia, né? Ele é vendido num vidro azul e ele é utilizado para combater aí a acidez estomacal, certo? Então, galera, os ácidos de maneira geral, eles apresentam algumas características e eles estão aí muito utilizados, né? São muito utilizados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e também em processos industriais, né? O ácido sulfúrico, por exemplo, ele é um ácido, ele é uma substância que dificilmente não aparece em um processo industrial, né? Então,
o ácido sulfúrico ele sempre foi largamente utilizado na indústria, tanto na produção de fertilizantes, como também na produção de outras substâncias, né? O índice de produção aí de ácido sulfúrico, ele serve também como um índice, né, que refere-se à economia do país, né? Se o país ele produz uma grande quantidade de ácido sulfúrico, a sua economia, né, as suas indústrias provavelmente estão indo né, numa tendência de alta produção, certo? Vamos lá, então. Vou passar os slides aqui adiante. Tem gente que está falando aqui, ó. Eu lembro de hidrogênio. Tem algo assim, eu acho. Tem, é verdade, né? Vamos falar aqui, então, qual é a relação dos ácidos com o hidrogênio. Belezinha? Então, vamos lá, vamos adiante. Então, pessoal, nós temos aqui, né, alguns exemplos de ácidos, não é isso? Olha só o ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico, ele é um ácido que está presente ali, né, numa substância comercialmente conhecida como ácido muriático. E o ácido muriático, ele é utilizado para limpeza de superfícies, né? Tá aparecendo aqui um vidrinho verde, né? E esse recipiente verde aqui tá lembrando uma outra substância. Isso aqui tá parecendo o quê? Água sanitária. Mas a intenção aqui é falar do ácido muriático, né? Imagino que eu, por exemplo, me recordei da água sanitária porque o frasco da água sanitária é verde, né? E a gente usa a água sanitária para limpar o banheiro. E a gente tem um banheiro aqui na figura, não é mesmo? Então, pessoal, né, o ácido clorídrico aí, ele é utilizado também, né, como um agente de limpeza presente aí no ácido muriático. Nós dizemos que o ácido muriático é uma solução impura de ácido clorídrico, porque ele não tem somente ácido clorídrico, temos ali algumas impurezas, belezinha? Bom, o ácido sulfúrico, né, igual eu já comentei com vocês, ele é utilizado na produção de fertilizantes e também está aqui, ó, refino de açúcar, não é mesmo? Na indústria de tintas. O ácido sulfúrico ele tem uma larga utilização industrial, isso aí não há discussão. Qual seria o ácido mais corrosivo? Bom, eu sei de um ácido que ele é extremamente corrosivo, certo? E esse ácido, ele é utilizado... Primeira pergunta, né? Antes disso, por que a gente usa vidro, recipientes de vidro, para guardar as coisas? Né? Por que o vidro ele é tão largamente utilizado aí, né? Para poder... Ó, o pessoal já está até falando aqui, ó. Né? Por que a gente usa recipientes de vidro, pessoal? Guarda-se alimentos no vidro, guarda-se bebidas dentro de vidro, os remédios são guardados em recipientes de vidro. Por que do vidro? Né? O lance é que o vidro é um material que reage muito pouco, é um material que ele é muito inerte, na verdade. Entretanto, existe um ácido e este ácido é utilizado para fazer marcações no vidro. Ele é tão forte, ele é tão corrosivo, né, que ele é utilizado para aí, de alguma maneira, reagir com o vidro. Logo, o vidro, que é um material que reage muito pouco, não é isso? E esse ácido aí é o ácido fluorídrico, o HF. Exatamente, ó, algumas pessoas até comentaram aqui no chat, né? Professor, eu sei que o HF é um ácido muito forte, não é isso? Sim, é um ácido muito forte. Por quê? Né? Na verdade, não muito forte, ele é um ácido muito corrosivo. Nós vamos ver que a força de um ácido está ligada com o seu potencial, né, de ionização, com o quanto esse ácido consegue ionizar, beleza? Então, o HF, pessoal, é um dos ácidos mais corrosivos que existem. Entretanto, ele não é um ácido forte, né? Então, fica aqui um exemplo de um ácido que não é forte, porém é muito corrosivo. Belezinha? Ele é muito corrosivo, pessoal, porque ele vai liberar o fluoreto, e o fluoreto é uma espécie muito reativa, certo? O petróleo, está perguntando aqui, ó, o petróleo é um ácido sulfúrico, né?
Não, o petróleo não é um ácido. O petróleo ele é de fato uma mistura de hidrocarbonetos, só que quando se faz a extração ali do petróleo, outras substâncias podem estar presentes. Não sei se o ácido sulfúrico é uma das substâncias presentes ali no momento em que o petróleo é extraído, tá bom? Tá escrito aqui, ó, H2O é um tipo de ácido. Vocês verão aí mais à frente que a água ela vai poder apresentar um caráter ácido ou um caráter básico. Dizemos que a água apresenta um caráter anfótero, né? Que dependendo da situação, ela vai se comportar como ácido ou como uma base. Certinho? Tan, tan, tan. O pessoal está contando uma curiosidade. Ó. Fiquei sabendo que ácido fluorídrico é difícil de arranjar para civis, porque nos Estados Unidos tiveram casos em que assassinos derretiam os corpos dos mortos com ele. Isso pode ser verdade, não sei se é, tá bom? Mas fica aí, né? Apesar da lenda urbana, fica aí, né, uma comprovação de que o ácido fluorídrico ele é muito corrosivo. Lembrando que não existe uma relação direta com a corrosão de um ácido e o ácido ser forte, né? Um ácido forte não é necessariamente um ácido que é corrosivo, beleza? Né? Então a gente tem aqui, pessoal, o ácido acético, né? Vocês verão aí mais adiante, né? O ácido acético ele está presente aí no vinagre, certinho? E um vinagre bom, ele tem um teor de ácido acético por volta ali de 5%, tá certo? Bom, o ácido carbônico ele está presente em bebidas gaseificadas com CO2, né? Por exemplo, na própria água com gás, nós temos a presença ali, né, do ácido carbônico. Por quê? Porque o ácido carbônico ele vem de uma reação da água com o dióxido de carbono CO2, né? E o produto dessa reação aqui é o H2CO3, né? E o H2CO3 é o ácido carbônico, né? E o ácido nítrico aqui utilizado na fabricação de explosivos. O nítrico aqui vocês já devem ter visto, né, pelo nome, que ele tem na sua composição nitrogênio, não é verdade? Agora voltando aqui, né, falando aqui da biologia, quais são né, os macronutrientes essenciais para as plantas? É o N de nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. Então, né, podemos dizer aqui que o ácido nítrico ele também está ligado na fabricação de fertilizantes, né? Olha o nitrogênio ali ó, como sendo um dos, né, elementos essenciais e a nutrição das plantas, certo? Macronutrientes. Então vamos lá, vamos adiante aqui. Já temos alguns exemplos aqui de ácidos. Né, o ácido clorídrico, pessoal, ele também está presente onde, hein, no nosso corpo? Lá no nosso estômago, não é? Sim, o ácido clorídrico é uma substância que auxilia no processo de digestão né, dos alimentos que consumimos. Nós temos algumas coisas escritas aqui no chat, deixe-me ler. Existe um ácido tão potente que derrete rapidamente a pele humana? Existem ácidos que são corrosivos, mas, né, para te contar essa informação aí com precisão, eu não sei dizer, né? Um ácido que derrete a pele humana. Olha, eu sei que existem substâncias que, ao entrar em contato com a pele, né, causam um certo desconforto, são urticantes, né, coceiras. Agora, para derreter a pele humana, isso aí tá parecendo muito coisa de filme, né? Mas sendo ou não coisa de filme, isso também vai depender do tempo de exposição. Né? Por quanto tempo essa pele humana ficou exposta àquele ácido? Qual é a concentração daquele ácido? É um ácido que está muito concentrado ou é um ácido que está mais diluído? Entendeu? Então, esses fatores aí vão interferir. Né? Vocês vão lembrar aí, né, de algumas regrinhas adiante, né, e isso pode ser útil, né, na interpretação de algumas perguntas. Temos outra colocação aqui, ó. Professor, eu escutei uma definição de ácido uma vez e fiquei na dúvida se estava certo ou não. Aí a definição é a seguinte:
Substâncias que sofrem ionização e liberam o próton H+. Está certo? Está absolutamente certo, né? Esse aqui é um conceito, sim, né? É uma definição de ácido, beleza? Bom, vamos lá. Vamos adiante aqui então, galera. Olha só, o que são ácidos, né? De maneira geral, nós podemos usar o conceito aqui de arrênios, certo? E de acordo com Arrhenius, o ácido é toda substância que, em meio aquoso, sofre ionização, liberando íons H+, né? Então, é toda substância que, em meio aquoso, sofre ionização e libera íons H+. Então, galera, trouxe aqui alguns exemplos de ácidos para que vocês vejam o que vem a ser essa ionização. Certinho? Bom, galera, vou pegar aqui o exemplo do HBr. Quando o HBr é colocado aqui em meio aquoso, vou colocar a água aqui em cima da setinha. Quando ele é colocado em meio aquoso, ele sofre o quê? Ionização. Agora a pergunta é, o que é ionização? Galera, a ionização é um fenômeno em que a gente forma íons, certo? Então eu já tenho uma pergunta aqui para os senhores. Entre o hidrogênio e o bromo, qual é o tipo de ligação que existe entre o hidrogênio e o bromo? Pensem bem, a ligação tem um caráter iônico ou ela vai ter um caráter mais covalente? Digam aí para mim, hein? Vamos lá, o pessoal já está respondendo aqui no chat, ó. Primeira coisa que vocês têm que pensar, galera, a ligação iônica e a ligação covalente, elas ocorrem, né, entre quais tipos de substâncias? Né? Entre quais tipos de elementos químicos? Me desculpem. A ligação, quando ela é iônica, ela acontece entre metal, aqui, ó, metal e a metal, não é isso? Acontece que a gente tem um hidrogênio que não é metal e nem o bromo é metal. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós temos uma ligação entre o hidrogênio e o bromo, que é um ametal. A ligação entre bromo e hidrogênio, a ligação entre um ametal e hidrogênio, ela tem um caráter covalente, certo? Essa ligação que existe aqui entre o hidrogênio e o bromo, ela é uma ligação covalente. Podemos representar a ligação aqui por um traço, certinho? Exatamente assim. Beleza? Então a gente vai ter o HBr, que é um ácido, né, em contato com a água. Queridos, quando isso acontece, nós vamos ter aqui, ó, a liberação de um íon H+, e o respectivo ânion, certo? Br-. Isso aqui que eu estou representando para vocês é uma situação em que um ácido sofre uma ionização. Vamos ler aqui embaixo. Tem uma pergunta aqui, ó. Covalente porque é hidrogênio com metal? Não, o bromo não é um metal. O bromo é um ametal, certinho? Então, a ligação aqui, ó, HBr, ela é covalente. Por quê? Porque ligação covalente acontece ametal com ametal, hidrogênio com hidrogênio e hidrogênio com ametal. Como aqui a gente tem um hidrogênio e um ametal, a ligação tem caráter covalente. Já a ligação iônica, ela acontece entre ametal, né, metal com ametal, metal e ametal, e hidrogênio com metal. Beleza? Então tá. Galera, vamos ler aqui embaixo o que está escrito aqui, ó. Ácidos são compostos formados por ligação covalente, né? Ligação covalente. Porém, em meio aquoso, sofrem ionização. Liberam íons na solução. Dessa maneira, pode-se dizer que ionizar é o mesmo que formar íons. Então, galera, quando a gente tem a estrutura do HBr na sua forma de molécula, a gente não tem íons ali, né,
nós temos o hidrogênio e nós temos também uma metal, só que a gente não tem íons. E quando essa substância ela é colocada em água, os íons aparecem, ou seja, os íons são formados. Por isso que aqui no slide está escrito da seguinte maneira. Dessa maneira, pode-se dizer que ionizar é o mesmo que formar íons. Então, em meio aquoso, os ácidos têm essa tendência de formar íons. Por que que eu estou dizendo formar íons? Porque antes da ionização, antes de entrarem em contato com água, né, na molécula de HBr nós não tínhamos íons, nós não temos íons. Por quê? Porque esta ligação ela tem um caráter covalente, né? É uma ligação que acontece entre um metal e um ametal. Beleza? Um outro exemplo aqui de ionização, né, pode ser a ionização do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é esse ácido que está aqui, ó. Quando a gente coloca ele em meio aquoso, o que que acontece? Acontece a liberação dos hidrogênios. Aqui são 2 hidrogênios, percebem? Então ele vai liberar 2 hidrogênios. E depois que a gente tira os hidrogênios, o que que resta? O íon SO4. Só que prestem atenção, galera. Como 2 hidrogênios foram retirados, nós temos aqui, ó, 2H+. Cada H+ que sai deixa uma carga negativa. Ou seja, o íon que vai restar aqui vai ser o SO4. Com qual carga? Fala aqui para mim, ó, se a gente tirou 2 íons e a carga deles era H+, nós tiramos 2 cargas positivas. Quantas cargas negativas tem que ficar aqui, galera? 2 cargas negativas também. Então, o ânion formado é o SO4 2-. Beleza? E aqui no caso do HCN, o ácido cianídrico, né, o que que a gente tem? Vamos lá, vamos fazer aqui a ionização dele. Ele vai liberar o H+, né? E depois que o H+ sai, o que que é que vai restar? Vai restar o CN. Só que qual que vai ser a carga do CN? Se sair o H+, só pode ficar ali uma carga negativa, né? E qual é o valor da carga negativa que fica? Você tem que olhar qual é a carga positiva que saiu. Não saiu aqui só um H+, né? Então, se saiu só uma carga positiva, vai ficar no íon uma carga negativa. Então, vai ficar aqui o CN-, tá certo? Então, isso aqui tudo para contar para vocês, né, que ácidos são substâncias que em meio aquoso sofrem ionização. E o que que é a ionização? A ionização é um processo em que se forma íons. Por quê? Porque antes da ionização não se tem íons. Por exemplo, na molécula de HBr, a gente não tem íons, porque essa ligação não é iônica, essa ligação é covalente. Mas depois da ionização, íons são formados. Quais íons? O íon H+ e o respectivo ânion. Observe que cada um dos ácidos ionizados vai ter um respectivo ânion, beleza? Então tá. Nós temos algumas perguntas aqui no nosso bate-papo. Professor, as ligações covalentes são ametal com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio e ametal com ametal? Sim, arrasou. Mandou bem, Stephanie. Ó, de novo, ligação covalente, ametal com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio e ametal com ametal. Beleza? E ligação iônica, metal com ametal e hidrogênio com metal. Quando a gente tem 2 metais, a ligação não é iônica, a ligação é metálica. Vamos ver isso mais adiante, tá bom? Então, metal com metal, a ligação é metálica. Ainda não vemos sobre esse assunto, veremos no futuro. Tá joia? Ó, temos outra colocação aqui. Então, a gente vai trabalhar com ácidos em meio aquoso, que forma uma equação química. Eventualmente, vamos sim, né, transformar aqui, né, as nossas reações em equações químicas, vamos demonstrá-las, né? E observando o seguinte, olha só, né?
falou até uma coisa legal aqui, Nicolas, veja bem. Deixa eu fazer uma marcação aqui. Aliás, deixa eu apagar tudo que está nesse slide aqui. Galera, qual que é a situação que o ácido é um ácido? Qual que é a definição? De acordo com, igual está escrito aqui, ó, de acordo com Arrhenius, é toda substância que em meio aquoso. Então, olha isso aqui. Olha isso aqui. Meio aquoso. Com a definição de Arrhenius, galera, um ácido ele só vai manifestar a sua característica ácida quando tiver um meio aquoso. Né? Então, a gente só vai falar da acidez de algumas substâncias quando essas substâncias estiverem o quê? Né? Em solução aquosa, em meio à água. Tá joia? Então, eventualmente, vamos sim representar aí, né, essas reações de ionização, essas representações por meio de equações químicas. Tá bom? Então, atentem-se para isso, né? Que o caráter ácido ele é manifestado quando em meio aquoso. Olha aqui, galera, características gerais dos ácidos. Vamos lá. Aqui, ó, com certeza alguns vocês até já sabem. Por exemplo, esta primeirinha aqui, né? Os ácidos de maneira geral. Opa! Os ácidos, me desculpem. Os ácidos de maneira geral, pessoal, eles possuem um sabor azedo. Não é isso? Só que olha só, você está lá no laboratório, aí tem aqui um recipiente. Aí você fala assim, rapaz, será que isso aqui é um ácido? Eu acho que isso aqui é um ácido. Você pode cheirar? No laboratório, galera, vocês podem cheirar as coisas? Não. Não, né? Por quê? Porque pode ser uma substância muito tóxica ali, né? Você pode inalar aquela substância e de alguma maneira ter uma reação com, né? Por causa daquela substância pode se intoxicar, pode haver uma queimadura nas suas vias respiratórias, certo? Então você não pode cheirar nada. Então já que você não pode cheirar, você fala o quê? Uai. Pode beber alguma coisa? Pode experimentar alguma coisa do laboratório, cabeção? Não, né? Então você não vai sair no laboratório colocando o dedo nas coisas e pondo na boca para saber se é azedo, para falar se é ácido ou base. Não é isso? Por que a gente está dando essa característica aqui? Né? Porque isso aqui é uma característica organoléptica, né? Uma característica que a gente usa o sentido para, né, de alguma maneira, falar a respeito da substância, né? Para de alguma maneira poder aqui caracterizá-la, na verdade, né? Uma característica para poder caracterizá-la. Então, de maneira geral, os ácidos possuem sabor azedo, não é isso? Ó, agora vocês já sabem também que ácidos sofrem ionização em meio aquoso. E o que é ionização? É o processo em que, quando em contato com a água, os íons são liberados, né? A gente tem a formação de íons ali, não é isso? Pessoal, agora essa terceira característica aqui, ó, essa terceira característica, ela tem muito a ver com a segunda. Galera, por que que os ácidos, né, de maneira geral, eles conduzem corrente elétrica quando em meio aquoso? Quem consegue falar disso para mim aí? Usem o microfone, podem conversar comigo. Por que, pessoal, que os slides? Por que que os ácidos conseguem, de alguma maneira, conduzir corrente elétrica quando em meio aquoso? Porque eles têm íons? Boa! Cabeção! Exatamente por isso, cara. Porque quando a gente coloca os ácidos em meio aquoso, eles não vão sofrer ionização. Não vai haver a formação de íons. E a gente conduz eletricidade em duas condições. Quando a gente tem íons livres na solução e quando a gente tem elétrons livres no meio, certo? Então, nesse caso aqui, a condução da eletricidade, né, da corrente elétrica se dá porque a gente vai ter íons na solução, certo? Exatamente porque os ácidos sofrem ionização em meio aquoso, beleza? Então, um ácido que ioniza muito, que libera muitos íons, ele vai conduzir mais corrente elétrica do que um ácido que ioniza pouco, que produz poucos íons. Tá joia? Bom,
Os ácidos eles reagem com as bases, veremos adiante, né? O que são as bases. Então, os ácidos reagem com as bases formando sal e água. E essa reação é a famosa reação de neutralização. Por que chamamos neutralização, galera? Chamamos neutralização porque o pH, depois de uma reação completa de um ácido com uma base, né, a gente tem um pH neutro, um pH que é igual a 7, beleza? Nós temos a escala de pH, pessoal, que ela oscila da seguinte maneira. É uma escala que varia, né, com o máximo de 14 e o mínimo de 0. Então, de 0 a 14 é a nossa escala de pH, certo? E aqui no intervalo nós temos qual valor? Nós temos o valor 7. Quando o pH oscila de 0 a 7, nós dizemos que este pH refere-se a uma substância ácida, né? Ou que o pH é ácido. E quando este pH varia entre 7 e 14, este pH é básico, né? Um pH alcalino, certinho? Então, atenção para isso. É ácido de 0 até 7. Porque 7, quando o valor do pH é 7, nós temos uma situação de pH neutro. Não é ácido e não é básico. É um pH neutro. Professor, e quando que a gente vai aprender sobre calcular o pH? Ano que vem, né? No segundo ano, quando a gente estiver falando aí de equilíbrios iônicos, nós vamos aprender aí como se dá o cálculo do pH. Mas adiantando, né? pH é igual a menos log, pH é igual a menos log da concentração de H+. Nossa, professor, mas é desse jeito? Calma, galera, relaxa, isso aqui é tranquilaço. Isso aqui é tranquilaço, confia em mim, escuta o que eu estou falando, tá bom? Então é isso, né? pH igual a 7 é neutro, de 0 a 7 é ácido e de 7 a 14 é básico, tá bom? Confia no pai, é isso mesmo, Gabriel. Professor, essas águas dos rios e córregos têm pH neutro? Boa pergunta. Boa pergunta. Inclusive, né, para se medir os níveis de toxicidade de um efluente aí, né, de um rio, de um córrego, faz-se constantes medições do pH. Por quê? Porque, eventualmente, uma proliferação de bactérias ou de alguma alga, isso aí pode ocasionar na mudança do pH. E, pessoal, vocês sabem muito bem que os seres vivos eles precisam de uma faixa de pH ótima para sobreviver, né? Então, sim, espera-se que o pH das águas, rios e córregos aí, né, seja um pH mais próximo de 7, um pH mais neutro. Beleza? Ah, professor, mas mediram aqui ó, na fazenda do meu pai, aqui do meu tio, que tem um lago lá e o pH tá 6,8. Ah, tá próximo de 7, né? Então, assim, existem faixas aceitáveis de pH, tá bom? Né? Dependendo do meio que você tá. Por exemplo, pessoal, o nosso corpo, né, nós temos algumas reações químicas que acontecem e essas reações químicas elas só têm o seu, né, desempenho máximo, elas só têm a sua, né, elas só acontecem na sua plenitude quando elas estão numa faixa de pH ideal, certinho? Né? A absorção de nutrientes pelas plantas, pelo nosso organismo, ela também se dá em uma faixa de pH ideal. Às vezes você tem uma planta aí no seu quintal, né, no vaso, e essa planta aí ela não consegue se desenvolver, e você coloca, né, fertilizante, coloca adubo, põe esterco, e a planta continua ainda, né, demonstrando sinais de que não está bem. O que pode ser, pessoal? Pode ser que o pH do solo não seja o pH ideal para o cultivo daquela planta, né? Então, um ajuste no pH do solo, às vezes, pode ser mais interessante do que se você fornecer um fertilizante para aquela planta. Por quê? Porque para absorver aquele fertilizante que já está ali,
né, é necessário que a planta se encontre no solo com um pH ótimo, beleza? Então, aqui no cerrado, pessoal, o que é feito? É feita uma correção da acidez do solo, né? E para correção dessa acidez do solo aí, é colocado o quê? É colocado, né, se eu não estou enganado, calcário, não é isso? Então tá bom. Vamos adiante aqui, pessoal. Agora, né, já que a gente não pode nem beber e nem cheirar as coisas no laboratório, como é que a gente fica sabendo se uma substância é ácida, se uma substância não é ácida? O que a gente tem que fazer? A gente tem que usar, pessoal, substâncias que são chamadas de substâncias indicadoras, né? Indicadores de pH. A gente tem a fenolftaleína, que é um indicador, e também a gente tem o papel de tornassol, né? O que acontece? Acontece que uma substância ácida, ela deixa a solução, ó, o que está escrito aqui, ó, tornam a solução de fenolftaleína incolor. A fenolftaleína, pessoal, ela tem uma coloração meio rósea, meio roxa, né? Deixa eu tentar fazer aqui uma coloração da fenolftaleína para que vocês possam, né, imaginar. Tchan, 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 tchan. Aqui eu não tenho uma coloração, mas vou usar esse vermelho aqui, certo? Nós temos aqui uma solução de fenolftaleína. Ela está rósea, ela está vermelha. Depois que a gente adiciona, né, um ácido ali, depois que a gente adiciona uma substância ácida no meio, o que é esperado? É esperado que depois da reação do ácido com essa fenolftaleína, a substância fique incolor, né? Então, substâncias ácidas tornam a solução de fenolftaleína, que é rósea, incolor, beleza? E o papel de tornassol, professor, o que é o papel de tornassol? O papel de tornassol, ele é um papel que ele tem uma coloração meio roxa, meio azulada, alguma coisa desse tipo aqui, ó. Então eu vou fazer aqui um desenho de um papel de tornassol com a coloração dele. Então ele tem uma coloração mais ou menos desse tipo aqui, ó. Certinho? E quando o papel de tornassol ele é exposto em meio ácido, né, quando ele é colocado ali, né, para ficar em contato com o meio ácido, vou aqui representar, né, uma substância ácida, né? Essa substância ácida que vai ser pingada ali no papel. Aliás, eu vou até fazer de outra cor. Eita! Então, essa substância ácida que vai ser pingada ali no papel vai fazer com que esse papel, né, azul fique o quê? Fique róseo. Então, depois da ação do ácido sobre o papel, ele tem a tendência de adquirir uma coloração rósea. Beleza? Professor, róseo de que jeito? Eu vou fazer uma lembrança que talvez vocês sejam novos demais para poder, né, se lembrar. Mas no passado, pessoal, usávamos, né, uma substância para curar machucados chamada de mertiolate. E o mertiolate ele tinha uma coloração meio alaranjadinha, meio cor-de-rosa ali, né? Então essa solução aqui, ó, o papel de tornassol fica com aquela coloração meio rósea, meio alaranjadinha, claro, transparente. Tá certo? Bom, e, né, a gente já falou, os meios ácidos apresentam um pH menor que 7, né? Menor que 7, oscilando aí entre 0 e 7, tá bom? Queridos, vou encerrar a nossa aula por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente continua falando aqui de alguns ácidos e sobre as nomenclaturas de ácidos, tá bom? Então, no mais é isso. Um beijo a todos, gostei muito da participação de vocês aqui. Foi nota 10, tá bom? Então, no mais é isso. Um beijo a todos, fiquem bem e contem com a gente, galera. Tchau, tchau, um abraço, valeu! Opa!